Se a gente quer ser filho de Abraão, na fé e espiritualmente, nós precisamos deixar Deus nos tirar desse nossa visão, desse contexto que nos adoece, e nos levar para olhar o céu, as estrelas. Não dá para contar tudo, é muito grande, Senhor. É assim o que eu quero fazer na tua vida, é assim que eu quero fazer na tua história. Se a gente quer ser filho espiritualmente, ou filha de Abraão, é preciso entregar-se aos planos inimagináveis de Deus. Diz o versículo 6, que quando Deus intencionalmente põe Abraão para fora e manda ele olhar com os óculos de Deus, aí diz o texto no verso 6, que vai repercutir muito lá no Novo Testamento. Verso 6 diz que Abraão creu em Deus, e diz o texto, por isso o Senhor o aceitou. Esse verbo crer agora não está relacionado a Deus, e é um verbo que mostra mostra a intencionalidade de Abraão. Porque quando ele começa a olhar a visão com outra perspectiva, com a perspectiva de Deus, quando ele começa a ver a sua situação com outro olhar, e não naquele contexto de desesperança, de angústia, de decepção e de tristeza, então Abraão, ele creu em Deus. E esse verbo crer significa literalmente uma entrega total ao Senhor, uma entrega total a Deus. Esse verbo crer não é um crer cognitivo, não é um crer de que Ele existe. Não, Deus está lá, eu estou aqui, Ele existe. Não, o crer aqui do verbo é que Abraão se lança para Deus, e ele então entrega totalmente, sem questionar agora, sem reclamar, sem ficar olhando para o seu contexto adverso, mas ele se entrega plenamente aos planos inimagináveis de Deus. E se a gente quer ser espiritualmente filho de Abraão, nós precisamos nos entregar aos planos de Deus. Em outra tradução diz que, e isto lhe foi atribuído ou imputado para a justiça. E essa palavra justiça, claro que não está aqui no contexto jurídico, não está nesse contexto, mas a ideia de justiça aqui está no contexto relacional. Abraão se lança a Deus, então isso lhe é contado como justificação, porque ele está fazendo o que é correto. Porque no momento de aflição, no momento de decepção, no momento de adversidade, no momento do contexto que a coisa parece não estar boa, a atitude correta a ser feita é confiar no Senhor, é se entregar ao Senhor, fortalecer a comunhão com o Senhor, não é? E ele se entrega aos planos de Deus. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante e relevante para a nossa história também. É porque o objeto da fé de Abraão não é a bênção. Porque veja bem, se Abraão fosse crer só quando, por exemplo, Isaac nascesse, esse crer não era um crer significativo. Concorda comigo? E já disse no início que isso aconteceu bem depois. Ele creu antes do inimaginável acontecer. Então, o objeto da fé de Abraão está no Deus da promessa. Percebe isso? No Deus da promessa é que está o objeto da fé. Não é na bênção, não é naquilo que eu espero receber de Deus, mas é no Deus da promessa. Esse é o objeto da fé. Paulo vai refletir sobre isso, pode passar, lá em Romanos 4,17, Paulo diz essas seguintes palavras, eu vou ler só esse verso, como diz as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações,
assim a promessa depende de Deus. A promessa depende de Deus. Paulo reflete e entende muito bem isso. E ele fala: Abraão, ele creu e ele se entrega, não no contexto da realização da promessa, mas no Deus da promessa. E ele, então, assim a promessa depende de Deus em quem Abraão creu. Vamos continuar? O versículo. O Deus, que Deus é esse? Aleluia. O Deus que ressuscita os mortos, já foi logo arrebentando, não é? Que nem o Jean-Claude Van Damme, lá no peito do cara. No Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Aleluia! É este Deus, esse é o objeto relacional da fé de Abraão. No Deus que ressuscita os mortos, no Deus que faz acontecer aquilo que não existe. Este é o Deus que Abraão se entrega. E este é o Deus que nós somos chamados nesta manhã para se entregarmos também.